Pode ligar. Bom dia a todos. No momento é um bom dia. As palestras têm sido gravadas, não sabemos exatamente em que horário ela vai ao ar, mas o importante é que estamos mantendo aqui na nossa casa, no Rita de Cássia, o nosso ciclo de palestras, que seriam as nossas reuniões públicas, no momento sem público, né? Sem público encarnado. E, dessa forma, não interrompemos os nossos estudos, a conexão com a casa, com a doutrina, nesse momento em que todos estamos reclusos, né, por recomendação. E assim, gostaríamos de convidá-los a, nesta manhã, então, participarmos desse momento de estudos com o nosso companheiro Antônio Carlos, que vai trazer suas reflexões. E para melhor nos prepararmos, vamos fazer uma prece, colocando as nossas mentes a figura de Jesus, nosso mestre querido, mas também o nosso grande médico das almas. Senhor Jesus, que neste momento aqui reunidos, Tu possas estar entre nós, nos fortalecendo à vontade, nos trazendo ânimo, mas acima de tudo, distribuindo a Sua paz, fazendo com que nossos corações se mantenham harmonizados. Obrigada, Senhor, obrigada por esta casa, e que, em nome de Deus, possamos dar início aos estudos dessa manhã. Obrigada. Queridos companheiros que nos assistem, sejam bem-vindos a mais um estudo da Casa de Rita de Cássia. Essa é a minha segunda experiência nesses tempos de Covid, a casa vazia de encarnados, mas temos que respeitar a necessidade do isolamento social, de mantermos a distância. Notem que não houve texto de preparo, como todas as palestras nesse período, que a casa não volta à sua normalidade, teremos esse distanciamento, né? A casa já fornece também o álcool gel para higienização das pessoas envolvidas, e temos que ter uma certa paciência, mas acima de tudo confiança nos amigos espirituais, no Mestre Jesus e Deus nosso Pai, que estamos amparados e temos capacidade de sobreviver a esses momentos confusos e um tanto complicados. Só lembrando que a casa precisa da gente, a matéria há de sustentar a matéria, a casa tem necessidades, tem custos, a eletricidade, a gravação, o custo do sistema de som, de levar isso para a internet, que fica de certa forma eternizado, né? E é até interessante, a casa parece que lentamente vinha sendo preparada a isso, né? A gente já estava colocando algumas palestras no YouTube e agora só temos palestras no YouTube, né? Então, que tenhamos calma, serenidade, acima de tudo, e confiança em Deus nosso Pai. A parte que nos cabe hoje é do Livro dos Espíritos, né? Lembrando que o Livro dos Espíritos é a obra primeira da doutrina, é o nosso aniversariante do mês, né? O Livro dos Espíritos foi lançado a 18 de abril de 1857. A gente não vai ter chance de fazer uma grande celebração de encarnados, dadas esses nossos condicionantes que hão, pelo menos, de perdurar durante todo o mês de abril. Mas é lembrar que é o grande aniversariante desse mês, né? Uma obra de luz fantástica que serve de alento para toda a humanidade, né? As questões que nos cabem são relacionadas aos itens 357 a 360, dizem respeito ao aborto. É até interessante que a gente vem se discutindo muito da valorização da vida, né? Lembrando que para a sociedade material a vida se expressa no que a gente chama de encarnação.
para nós espíritas, a vida é algo muito maior. Ela não se inicia no nascimento nem termina com a morte. Tanto que continuamos a vida após a morte. Então quer dizer que, na verdade, quem se opõe à morte é o nascimento e não a vida. A vida permeia tudo. E esse processo nosso de nascimento pode ser interrompido por vias do aborto. E esse aborto, é sempre bom lembrar que Kardec pergunta aos espíritos se isso é uma violência, quais são as consequências disso. E os companheiros espirituais respondem que você interrompe, é uma vida zerada, é uma oportunidade perdida. Cada reencarnação importa, cada vida importa. Da mesma forma que temos que nos preocupar com todos que estão encarnados, sejam eles quais idades tiverem durante esse nosso período de quarentena associado à Covid-19, todo mundo reencarnando nesse período é igualmente importante. A vida, nesse sentido mais social que a gente conhece, há de ser preservada e precisa ser preservada. Então, o que acontece? Quando se interrompe uma gravidez, você está literalmente indo contra uma lei de Deus, que há um planejamento associado a isso. Há toda uma mudança, o corpo da mãe muda ao receber aquela criança. A mulher se torna uma verdadeira leoa, com todas as suas transformações, preparando para gerar aquele corpo material que já desde o momento da concepção abriga um ser que há de reencarnar. André Luiz vem comentar tempos depois que muitos encarnados chegam a selecionar o espermatozoide que há de fecundar. E de fato a gente sabe que se fosse outro espermatozoide a fecundar o óvulo da nossa mãe, outro espírito aqui estaria reencarnado. Tamanha a nossa unicidade, o quão raro nós somos como evento. Somos todos ganhadores da loteria. Se quiséssemos ser materialistas, a gente podia que todos nós ganhamos na loteria, porque é um número enorme de espermatozoides, 100 mil, eu acho, não sou médico, então não tenho esse número na cabeça, mas é uma quantidade enorme de espermatozoides e só um chega lá, só um fecunda. Então aquilo ali, essa luta, essa batalha tem que ser preservada, ela tem que ser respeitada. É claro que há sempre uma discussão de, seria possível então, se eu fizesse o aborto quando só há um conjunto de células, ainda não há o sistema nervoso, então a princípio não haveria concepção de dor, porque para quem é materialista, a dor é transmitida pelos nervos. Se não há sistema nervoso, então não haveria transmissão de dor. Então seria lícito, por exemplo, realizar o aborto nas primeiras semanas. E Kardec faz essa pergunta, e é interessante que essa conjectura do tempo que ocorre o aborto, na época de Kardec, era muito mais primária do que a nossa. Você tem que lembrar que Kardec era um homem excepcional, uma inteligência ímpar, mas um homem do século XIX. Ele estava recém-apresentado à ideia de células, recém-ambientado à ideia da própria biologia evolutiva como a gente conhece hoje. Então, o que a gente tem é um cenário bem diferente. E mesmo assim ele consegue extrapolar isso, e a gente vê o quanto inteligente foi Kardec nessa experiência terrena dele. A gente fica sempre perguntando quem seria esse espírito tão capaz, tão inteligente, que assumiu esse nome de Kardec. É interessante que ele gostou tanto de ser Kardec que ele nasceu Rivail, mas na lápide ele terminou como Kardec. E ele fala, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Então nota a importância de repetir esse processo. Esse processo não deve ser interrompido. Na concepção da doutrina, é um ato de violência, é um crime. É um crime à lei de Deus. Lembrando que a doutrina, quando ela nos apresenta essa ideia de um Deus infinitamente bom e justo, mostra que desobedecer às leis de Deus não significa punições, significa que você vai ter que ter atitudes reparadoras daquele erro. Um exemplo muito interessante que tem das consequências do aborto, mas de quem realiza o aborto,
está na obra de André Luiz, quando há uma senhora que trabalhou como aborteira durante a sua última experiência terrena, e ela chega às portas da cidade espiritual e trazia no corpo chagas, feridas, né, consequências das violências que ela imprimiu ao interromper aquela reencarnação. É claro que há reencarnações e reencarnações. Alguns projetos são longamente antecipados e longamente preparados, outros têm uma preparação menor. Na própria obra do André Luiz, eles relatam quando eles junto forçam um obsessor a reencarnar, né, e logo esse obsessor reencarna e vem a falecer, né? E os próprios mentores avisam, não foi uma encarnação preparada, foi uma coisa de momento pequena, então já não tinha a mesma estabilidade, né? Kardec vem e continua perguntando, e se eu tiver um parto de risco, quem é o salvo? A criança que ainda não nasceu ou a mãe? Essa é uma dúvida que sempre permeia, e os espíritos são muito claros, é melhor preservar aquela que já existe, ao invés de uma que ainda não existe. Vou salvar quem já está aqui reencarnado, né? Você vê que pode até parecer uma certa crueldade, mas, seguindo, eles explicam, não tem por que julgar. A gente não tem condição de julgar, porque para julgar a gente precisa conhecer todos os fatos. E dificilmente a gente tem todos os fatos. Já no mundo material, já há dificuldade de ter uma visão completa dos fatos. E digamos o seguinte, é sabido que duas pessoas diante do mesmo conjunto de fatos vão ter interpretações distintas. Então a gente não tem uma visão global concreta daquilo que se passa nessa nossa experiência, que é muito maior do que a experiência puramente material. Somos seres imortais. Já nascemos um monte de vezes. A novidade nenhuma. Já morremos um monte de vezes, também não tem novidade nenhuma. Mas o fato é que a cada vez que a gente se projeta para reencarnar, que há um planejamento, que ocorre essa interrupção, há uma violência, há um erro. E como se corrige o erro? Praticando um acerto que cancele o efeito deletério daquele erro. Digamos assim, nessa nossa ciranda cósmica, encarnar ou desencarnar só muda o ambiente onde o indivíduo evolui. Já nos dizem os espíritos que, inseridos na matéria, somos muito mais aptos a maiores saltos do nosso desenvolvimento. Por quê? A gente não lembra de todas as bobagens que a gente fez. Eu lembro de um companheiro que falou que quando a filha caçula dele nasceu, os amigos espirituais falaram, você não tem condição de saber quem é a sua filha, ou seja, qual é o passado dela em relação com você, né? E ele ficou sempre assim muito cismado com isso, porque sempre muito assertivo, um espírita convicto, fala assim, eu tenho condição de saber dos meus erros? Como assim eu não tenho condição? Eu tenho condição de saber dos meus erros. Aí eu lembro que eu encontrei com ele e falou, olha, de tanto eu refleti, pensei, conversei, e eu acho que eles me disseram quem foi a minha filha no passado em relação a mim, foi isso, isso, isso. Contou o drama, logo depois ele desencarnou. Eu falei, não tinha condição mesmo de saber, porque soube, né, já ia saber mesmo, né, eu acho que o pessoal assim, já está enchendo tanto a paciência, vai saber daqui a pouco, sabe um pouquinho antes, e pronto. Né? A gente nota que o planejamento é muito maior. Por que estamos aqui? Não sabemos. Mas tem uma razão, tem um sentido, tem um porquê. E o que podemos fazer? Tudo aquilo que nos torne melhor do que somos hoje, ou do que fomos ontem. Né? Vamos pensar sempre no presente, a ação presente. Então, um processo de interrupção
Você literalmente nega a alguém a chance de evolução. Você fere alguém. Vai machucar a você e a outra. De que formas? Não sei. As consequências eu sei que elas existirão. Que elas retornarão e vão demandar um processo de ressarcimento. Né? Aquilo que você tirou, você vai ter que repor. Né? Aquelas oportunidades perdidas, você vai ter que repor. É claro que há casos onde o aborto ocorre de forma espontânea. Um caso interessante que eu tive a oportunidade de assistir foi de um espírito que não queria reencarnar, porque ele sabia que ele ia reencarnar num corpo defeituoso, com problemas, com dificuldades, e que ele tentou, tanto que a mãe teve alguns abortos antes de realizar, né, a gravidez, completar a gestação que ele viria. Né, o indivíduo eventualmente se vê, ele não aceita aquela dificuldade, não aceita aquela experiência, se revolta contra ela e, se possível, ele foge. Esse é um caso à parte, mas onde a consequência está estabelecida para o reencarnante. Né? Há um caso interessante que é do Dr. Jorge Andréa. O Dr. Jorge Andréa era médico, psiquiatra, escritor, diversos livros. Né? Como eu sempre falo aqui, foi uma pessoa tão excepcional que comemorou 99 anos escrevendo um livro e comemorou 100 escrevendo outro. Quer dizer, então, quem acha que já não está mais em idade de ser útil, porque se encontra no que acredita ser idade avançada, esquece. Eu gosto muito de um pensador materialista que foi perguntado assim, qual é o momento ideal para parar de aprender? Ele é materialista. Ele falava assim, 5 minutos depois de morto. E ó que ele é materialista. Né? Então, vejamos o seguinte, é sempre importante a gente saber, podemos ser úteis sempre. O Dr. Jorge Andréa tinha 6 filhos, na época oficial da aeronáutica, médico da aeronáutica. Assistindo ao parto do 6º filho, ele pede ao médico que realizava o parto que cortasse as trompas da esposa. Não é nem ligar, não. Ele queria que cortasse as trompas, porque ele não tinha condição de ter outro filho. A esposa percebe um espírito se aproximando da família e que solicita a oportunidade de reencarnar. Ela se oferece e fala, estou à sua disposição, aceito ser sua mãe. Não era do planejamento dela. Ela então, o organismo recompõe as trompas e ela tem então uma 7ª gravidez. Nasce o filho e qual a consequência disso? Ela tinha fluido vital até 70 anos e desencarnou com 84. E os mentores falaram, olha, você tinha fluido vital até 70 anos porque tinha uma determinada missão. Ao aceitar um outro filho que estava fora do seu planejamento, solicitamos à providência divina uma extensão do fluido vital para que você conseguisse realizar toda a sua tarefa. Só lembrando, o fluido vital é aquilo que nos permite estar encarnado. Né? O espírito, ele não precisa da matéria, mas ele, ao alimentar a matéria, ele tem um tanto de energia para tanto. Né? Ele demanda energia aqui. Então, o que Kardec chamou de fluido vital, no fundo é uma energia, é um campo que a gente tem, que a gente extrai da natureza, extrai do universo e alimenta os nossos corpos por quando durar a nossa experiência terrena. Essa experiência terrena que vai ser maior ou menor, dependendo da nossa necessidade, da nossa capacidade de nos ajustar às dificuldades apresentadas. Né? Reencarnar não é fácil. Reencarnar é uma experiência difícil. Já falei aqui várias vezes, não tenho medo de morrer, mas morro de medo de reencarnar. Total pavor, pânico total. Acho que uma das poucas coisas que eu tenho 100% de medo é o processo reencarnatório. Tem muita coisa para dar errado ali no processo de parto. Né? E como eu, outros devem ter situações temerárias e se assustam com isso. Mas daí a gente lembra que esse processo é assistido. A reencarnação, ninguém reencarna aqui sem ter um espírito designado para acompanhar a gente. Eu brinco que
mentor espiritual deve ser o segundo pior emprego do universo. Só não garanto que é o primeiro para não ser arrogante, para dizer que eu sei qual é o pior emprego. Porque ele tem que tomar conta da gente, né? Ele tem que aturar a gente com os nossos vícios, com as nossas teimosias, com as nossas manias, com as nossas insistências em repetir certos padrões de forma quase que imutável, não abrindo mão, sempre fazendo, vou fazer isso desse jeito, não quero mudar. Só que viemos aqui para mudar, para nos transformar, para crescer, para evoluir. Esse processo de evolução demanda transformação. E no fundo vivemos em constante transformação. Nós éramos um par de células que vai se multiplicando, ganhando complexidade, evoluindo, ganhando capacidade de reflexão. Olha que beleza, a doutrina nos mostra que a nossa capacidade de reflexão acaba afetando até o nosso conceito material da realidade, né? De como podemos preservar, entender, compreender o mundo que nos cerca. O homem tem negado muito o planeta. Ele esquece que o planeta tem que ser atendido. Da mesma forma que temos necessidades a serem atendidas, o planeta tem as suas necessidades, né? Uma das coisas mais interessantes que eu acho da doutrina é que ela defende que o espírito não tem país. E o que a gente está vendo? Que a natureza provou isso. Essa infecção que a gente vive não tem país. Ela não é uma infecção chinesa, não é americana, não é suíça, não é francesa, não é brasileira, não é argentina. Ela é do planeta, ela é uma pandemia, dificultando a vida de todos nós, mas também nos trazendo uma oportunidade de crescimento, que é uma chance de reflexão, de inflexão, de olhar para si, de repensar os valores, de estudar mais a doutrina, por que não? Kardec merece ser não só lido, mas estudado, apreendido. É lembrar que o Divaldo leu o livro dos Espíritos e o que os Espíritos falaram para ele? Leia o livro, mas eu já li, lê de novo. E eles insistiram nesse processo até que ele lesse o livro 20 vezes. Isso sendo Divaldo com a experiência, com a realidade que ele está inserido, né? Nós temos enormes dificuldades dentro de nós, mas é uma coisa boa. A gente não tem que, nessa encarnação, zerar todos os nossos erros. É lembrar que a reencarnação é planejada. Então, ela serve para que completemos, que melhoremos parte do nosso ser. O nosso companheiro altivo, né, que foi presidente do Leon Denis, tão querido e vinha sempre à nossa casa, quando desencarnou, foi chamado dos mentores de completista, ou seja, ele completou aquilo que ele tinha sido combinado, planejado com ele. Ele não saiu espírito perfeito, ele não saiu espírito puro, porque esse é um processo longo. A reencarnação é um milagre em si, né? É uma oportunidade única e tem que ser respeitada. Ela merece ser respeitada. É notar o quão belo é esse processo de nascimento de uma nova vida se expondo no planeta, de um novo ser buscando o seu resgate, buscando o seu crescimento. É uma obra de arte. Não tenham dúvida, todos nós somos uma verdadeira obra de arte, tão único que somos. Só que às vezes a gente esquece isso. Mas é bom ter a doutrina para lembrar a gente disso, né? E entender que, eventualmente, em casos onde não se completam a gestação, é respeitado também aquele que perde o seu momento de dor, né? Porque Kardec faz a pergunta, e aí, se perder o feto, é justo que eu sinta o mesmo sentimento que eu perder um filho? Aí fala assim, não julgueis, você não sabe o desígnio de Deus, não sabe por que aconteceu. Um exemplo muito interessante disso é do companheiro Luiz Antônio Mileco, que foi músico, terapeuta, escritor, médium, palestrante, e a primeira filha dele nada mais era do que a mãe reencarnada e que faleceu poucos meses após ter reencarnado. E os mentores falaram, ela simplesmente precisava dessa imersão na carne ainda.
havia uma necessidade dela desse processo de redução de todo o seu psiquismo para se adequar no corpo e completar uma parte. A gente nunca sabe os desígnios de Deus. O processo de reencarnação é extremamente complicado, né? Eu lembro que o professor Rubens Costa Romanelli falava que a reencarnação do Mestre Jesus foi planejada e foi atuada por 2000 anos, porque ele, sendo espírito puro, já não tendo mais necessidade de reencarnar, compactar o perispírito dele de forma que coubesse num ser humano, é um processo longo. Tirando o paralelo, é você zipar um arquivo gigante, ou você fazer um upload de um arquivo que é muito grande, vai levar horas e horas. Aí é algo que já não tinha mais essas limitações, já não tinha mais essa necessidade e se dispõe a isso. Ele se dispôs a isso. E tirando o paralelo, eu acho que, pensando assim, um homem adulto não vai querer viver toda a sua vida cercada de crianças. Tem alguns adultos que trabalham com crianças, mas não tem 100% da sua vida cercado de crianças. Aí você vê a dedicação do Mestre Jesus, é que nós somos ainda piores que as piores crianças, né? Dada a nossa ignorância. Hoje, imagine há 2000 anos. Então você imagina que ele se dispôs a conviver conosco naquele estado para trazer o quê? Os seus valores que já vinham permeando a própria humanidade. Os conhecimentos da sociedade, dos valores, da doutrina, isso é bem claro no Evangelho. Ele vai mostrando que desde os gregos vai se preparando o conjunto das ideias cristãs que existem, que nos são brindadas com a chegada do Cristo e que se seguem e que a gente vê eventualmente distorção desses valores e chega a doutrina trazendo uma releitura disso e trazendo aspectos importantes. É claro que todos os movimentos religiosos que eu conheço, né, não adotam, não apoiam a ideia do aborto, pois acham que ele é um processo de injustiça. E no fundo é um processo de injustiça porque você interrompe algo onde você não envolve todas as partes. Ninguém pergunta para o reencarnante se ele está afim de reencarnar, se ele aceita ser assassinado. Pensem o seguinte, imagine você andando na rua, alguém fala para você, você aceita que eu te mate agora? Esse é algo muito esquisito. Mas é mais ou menos isso que é feito. Você tem um indivíduo que chega com um conjunto de expectativas, com um conjunto de esperanças, com um conjunto de ideais e se vê aquilo interrompido. É injusto para com a mãe, porque o corpo dela todo se preparou para gerar aquela nova vida e vai ter que se adaptar a isso. É injusto com o reencarnante e todos aqueles que, porventura, dependerão ou estarão relacionados com ele. É lembrar que a gente não existe sozinho. Existimos num coletivo, estamos inseridos numa realidade em conjunto. Somos definidos muito pela essa realidade em conjunto, né? Há algo que nos une que é muito maior do que a gente consegue perceber. E esse sentimento, no fundo, é o quê? É uma pequena percepção nossa do amor do Cristo e da bondade de Deus, em última instância, que nos invade a todos. Do pior ao melhor de nós, todos nós temos ideia e concepção, percepção da divindade dentro de nós, que ela nos permeia. A pior pessoa do mundo, ainda assim, é merecedora de atos de caridade, ela é capaz de atos de bondade. Grandes déspotas se tornaram filósofos em outras encarnações e depois se tornaram seres verdadeiramente do bem. Um exemplo bem interessante é no livro A Vida de Jesus Gonçalves, quando ele vai narrando desde as suas experiências como bárbaro que sitiou Roma e matou milhares, até Richelieu, que reforma o Estado francês, e como Jesus Gonçalves, que reforma toda uma comunidade dos rancenianos aqui em São Paulo, no Brasil.
Então a gente nota que a reencarnação é uma oportunidade importante e ela não pode ser malbaratada em nenhum ponto da sua existência. Mas mais importante, não pode ser malbaratada no início. Cortá-la, encerrá-la, recortá-la, impedi-la, é privar alguém do seu direito de evolução. Temos o direito, a oportunidade sagrada de evoluir. Nascemos simples e ignorantes e vamos evoluindo num processo que é de tentativa e erro. Todo processo de aprendizado é tentativa e erro, mas o mais interessante é quanto mais a gente aprende, mais é a nossa capacidade de refletir e rever possíveis erros e evitar até possíveis erros, né? É mostrar que a nossa doutrina, que fala sempre em evolução intelectual e moral, elas se executam de forma independente, mas elas são interrelacionadas, né? Uma pode ser mote de elevação da outra e da outra elevação da uma. A nossa inteligência pode afetar a nossa moralidade, fazendo que ela surja, como a nossa moralidade pode afetar a nossa inteligência. Não estamos dissociados, né? Somos influenciados por todo esse movimento, todas essas dificuldades que o planeta vive, né? É um processo único. Não temos, a gente conversava aqui um pouco antes de começar a reunião, que a gente não tem ninguém encarnado que tenha vivido um desafio como que estamos vivendo. Mas, como lembrou um amigo espiritual, que todos nós já passamos por prisões muito piores que a do isolamento nos nossos lares, né? Estaremos, durante esse período, confinados a maior parte do tempo nos nossos lares, com condições, com segurança. Mas há aqueles que nem isso têm, e que a gente tem que lembrar que eles são necessários do nosso auxílio. A casa tinha um serviço de quentinha que teve que ser interrompido dada a interação entre as pessoas, e que a casa tenta se recriar e tentar realizar essa ação de uma outra forma. Então, a gente tem que lembrar isso. Cada vida é importante, em todos os momentos, né? Claro que o foco principal dessa palestra é sobre o aborto, sobre a interrupção de uma vida que ainda nem se iniciou, né? De uma encarnação que ainda nem se iniciou, mas a gente tem que lembrar que a vida importa em todos os instantes. Lembrando ainda, o próprio Luiz Antônio Mileco tem uma frase que diz que a vida é um doce que mesmo quando azeda, a gente quer curtir, né? Então a gente tem que lembrar disso. A vida tem suas dificuldades, mas tem suas belezas, suas enormes belezas. Estamos inseridos num mundo desafiador, mas temos a doutrina que nos ampara, que nos protege, que nos guia, que nos conforta, que serve para a gente de, digamos assim, fundação, no sentido de uma fundação de um prédio, né? É que na hora da dificuldade recorramos à doutrina, busquemos o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, os bons romances espíritas para distrair a cabeça, trazer bons pensamentos, ideias melhores. A gente tem que lembrar um pouco de sair desse diapasão de dificuldade e lembrar do milagre que é esse processo de reencarnação, né? Eu já falava antes, né? Se fosse um outro espermatozoide, seria outra pessoa reencarnada aqui. Então, somos ganhadores da loteria, somos seres importantes. Temos uma oportunidade muito boa de estarmos presentes num mundo em completa ebulição. É a nossa chance de crescer, de ser melhor, de nos transformar de forma efetiva para o bem. A gente tem que ter uma tranquilidade no nosso coração e nas nossas mentes durante esse período, acima de tudo, aproveitar os eventuais tempos
de, digamos, solidão para uma boa leitura, para um bom estudo, uma boa reflexão, né? Lembrar que temos total e constante apoio dos nossos amigos espirituais. Eles estão sempre conosco, nos apoiaram desde o momento da nossa concepção, no momento do nosso reencarne, e estarão conosco sempre. A frase que todos que já devem ter ouvido em alguma casa espírita foi que os mentores dizem: nós estaremos com vocês, esforcem-se para estar conosco. Eles estão sempre com a gente que tem que tentar sintonizar com eles, pensar no bem com eles, limpar, né, a nossa mente. Saber que no mundo há diversas crianças que tiveram a sua experiência reencarnatória negada, que compõem seres irritados, angustiados, buscando oportunidades reencarnatórias e que merecem a nossa prece, o nosso carinho, a nossa compreensão. Não nos cabe julgar nem quem fez o aborto como a mãe, nem quem realizou o aborto como médico, nem quem sofreu o aborto como o reencarnante. Isso não nos cabe. A nossa função não é julgar. Todos eles são merecedores das nossas melhores vibrações, porque são espíritos em evolução. Aqueles que realizaram são ainda mais merecedores porque se encontram ignorantes, desconhecedores da verdadeira lei de Deus. Aquele que sofre, que merece os nossos desejos de paz, de amor e tranquilidade, de entender que aquela oportunidade perdida será ressarcida em algum ponto no tempo, e não nos devemos preocupar com o tempo, já que somos espíritos imortais. Que tenhamos no nosso coração a certeza da designação divina. No final das contas, caminhamos todos para a perfeição, para a proximidade com Deus, nosso Pai, para a comunhão junto com os espíritos puros. Então a gente tem que ter isso nos nossos corações. As pessoas associadas a esse crime merecem a nossa compaixão, não a nossa crítica, não a nossa raiva, apenas a nossa compreensão, nosso carinho, nosso afeto, como pessoas que são ignorantes da realidade da lei divina. Então que a gente tenha, acima de tudo, tranquilidade no nosso coração nesses dias, para com todos, né? Sejam eles encarnados ou desencarnados. Ainda temos um longo tempo de isolamento social pela frente. Ainda falta muito para a gente conseguir vencer essa pandemia. Mas a gente tem que ter um certo conforto, uma certa tranquilidade, que temos condição disso, como eu já havia dito. Não estamos desamparados. Somos e sempre seremos protegidos pelos nossos mentores. A doutrina é um objeto de luz divina materializado na codificação de Kardec. Que a gente estude Kardec, leia com afinco, reflita e tente levar os ensinamentos da doutrina para a nossa vida cotidiana. O mais importante é isso, a gente executar a ação, levar a doutrina para a nossa realidade. A doutrina não se realiza no centro. No centro a gente ouve a palestra, a gente pensa, a gente reflete, mas ela é executada no dia a dia, interagindo com as pessoas, inseridas nas realidades que elas estão. Essa realidade material e imaterial que a gente consegue, ora perceber e ora nos passa completamente desapercebido. A razão de ser das coisas a gente tem muita dificuldade de compreender, mas que a gente tenha fé, certeza no amor de Deus, confiança na caridade de Jesus e dos nossos amigos espirituais, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Antônio Carlos. Assim, com tanto material de reflexão,
trazido nesta manhã, que possamos mais fortes a cada momento, conectados aos princípios que esta doutrina nos traz, nos esclarece, que possamos vencer as dificuldades do momento, hoje e sempre, e que os espíritos da paz e da luz mantenham em nossos corações a harmonia e a esperança de que já estamos a caminho para vencer e sermos melhores hoje e amanhã. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.